Professora, Boa sim. tarde. Yasmin e Me Nayana, escuta? estamos aqui. Boa tarde, queridas, tudo bem? Boa tarde, Oi, tudo quanto bem? tempo? Prazer. Olha só, nós vamos abrir aqui o nosso painel de Direitos Humanos, Instituições e Desenvolvimento. Sejam todos e todas bem-vindas ao nosso painel. Eu vou, a princípio, seguir a ordem, tá? Porque ninguém pediu preferência. Então, vocês vão ser as primeiras a apresentar. Vocês têm até Certo, 10 minutos para a apresentação, ok? tudo bem. Certo, muito obrigada. Podem começar. Primeiramente, boa tarde, né? Os que não me conhecem, que as professoras já me conhecem do painel, mas eu me chamo Yasmin Guimarães, sou doutoranda do PPGD da Unicristos, mestranda também do nosso PPGD, advogada e especialista em processo civil. E aqui, o trabalho que eu escrevi em conjunto com a minha colega Nayana e a Carolina, que infelizmente não pôde participar, é intitulado Entre o Descarte e a Violência Reprodutiva, uma análise biopolítica das laqueaduras compulsórias. Então, a partir de um caso específico, o caso da Janaína Quirino, que a Nayana ela vai abordar posteriormente, a gente faz uma análise que trata especialmente de mulheres negras, pobres e em situação de vulnerabilidade. Quando a gente analisa as manifestações de estruturas de poder e desigualdade de gênero, raça e classe. Então, a gente faz todo esse trabalho abordando, em especial, três teorias específicas, né? A referência bibliográfica, no caso, que seriam essas três principais seriam do Michel Foucault, do Zygmunt Bauman e do George O. Agamben. Quando a gente fala sobre esse caso em específico, a gente analisa muito aquela teoria do Foucault que trata sobre o biopoder, que é a forma como o Estado ela interfere no corpo e na vida das pessoas, em especial dessas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Né? Quando a gente traz esse recorte teórico, a gente analisa mulheres negras, pobres e em situação de vulnerabilidade. Então, quando a gente trata da teoria do Foucault, que trata sobre esse biopoder, a gente analisa justamente essa interferência. E quando também as medidas reprodutivas, determinadas medidas que o Estado adota, elas também interferem no corpo e na escolha das pessoas. Né? E aí, a partir disso, a gente também analisa a teoria do Bauman, que trata, quando o Bauman fala bastante, né, sobre a liquidez, a modernidade líquida. E aí, em determinado momento da teoria dele, ele faz um estudo comparativo, abordando justamente o corpo, a sociedade e determinados grupos, que é justamente esse que a gente vai abordando ao longo de todo o trabalho, né? É, ele compara o corpo como sendo um refúgio, né, o refúgio humano. Ou seja, quando determinadas decisões elas são tomadas de determinadas políticas, né, e é aí que entra a importância dos direitos humanos e o respeito por eles, quando determinadas políticas elas são tomadas, tratam-se, os corpos eles são tratados justamente como esse refúgio em uma sociedade, quando a gente analisa justamente a teoria do Bauman, é uma sociedade repleta dessa liquidez, né? Voltada para o consumismo, voltada justamente para esses critérios de gênero, de classe, raça. Então, o Bauman ele também faz esse recorte teórico quando ele fala justamente do refúgio humano. Então, essa nossa análise ela é mais comparativa, né? Esse artigo ele busca comparar, estudar essa decisão em específico e analisar também políticas que contribuam com a minimização desses danos, né? Dessas distinções que existem na sociedade e a importância da conscientização. Né? Aqui eu vou passar agora a palavra para a Nayana, que ela vai abordar justamente sobre a outra teoria, né? A nossa análise ela foi bibliográfica, crítico-reflexiva. Eu vou passar agora a palavra para a Nayana, que ela vai tratar um pouco sobre a teoria do George Agamben e tratar um pouco em específico sobre esse caso que a gente tratou e como essa decisão ela percorreu, né? Como percorreu o processo. E aqui eu peço também licença às professoras, porque nós temos posteriormente, inclusive nesse mesmo horário, 16 horas, porque chocou, em outro painel, outra apresentação.
Aí eu peço licença que após a nossa apresentação, a gente consiga fazer a apresentação no outro painel, que eu vou passar a palavra para a colega Nayana. Oi, boa tarde a todos. Eu sou mestranda também do PPGD da Unicristo, né? Sou advogada. E a gente criou essa pesquisa, né? Eu, a Carol e a Yasmin, por um assunto bem delicado, que foi esse caso, né, da Janaína, que chamou muita atenção da gente. E a gente resolveu fazer essa escrita dentro dessa abordagem das laqueaduras compulsórias, né? Que é uma pauta delicadíssima e também foi delicada a gente fazer a escrita desse caso. E aí a gente começou a compreender, né, em todo esse sentido, como essas mulheres, né, dentro desse padrão, que são mulheres vulnerabilizadas, né, começaram a ter a autonomia do corpo delas extremamente desconsiderada, né, começando a ser capaz de não conseguir responder, né, ser reconhecido na prática, acabar sendo totalmente violada. O caso da Janaína, para quem não conhece, ela é uma mulher negra, aconteceu em São Paulo, no ano de 2017. Janaína era pobre, negra, né, e era uma dependente química e já estava na sua oitava gestação. E a gente pegou esse caso, por que que foi que aconteceu? Após isso, ela foi submetida nessa oitava gestação dela a uma laqueadura que foi determinada judicialmente sem o consentimento dela. E esse caso chamou bastante a atenção, né, porque a decisão ela não se utilizou de parâmetros nenhum, né? A justiça utilizou parâmetros relacionados justamente à condição dela econômica e à dependência química dela para justificar, mas não o consentimento da pessoa, né? E aí a gente trouxe esse questionamento dentro das nossas pesquisas, que foi justamente esse parâmetro dessa decisão judicial, que foi por que que em vez, né, a gente começou a se questionar de enfrentar as causas dessa vulnerabilidade, a questão da pobreza, né, essa questão de a falta de acesso à saúde, a mais contraceptivos, o Estado Nayana, interferiu. Nayana, Oi. desculpa te interromper, mas você conseguiria colocar o seu microfone um pouco mais próximo da sua boca, que nós não Assim, tá estamos... melhor? Ah, melhorou Pronto. bastante. Muito Tá, eu vou segurar, obrigada. porque eu tô. Tá, pronto. E aí a gente começou, nesses questionamentos, né, a questão do não teve o consentimento da pessoa, mas o que chamou a atenção foi justamente essa decisão judicial, o que relevou a nossa pesquisa, né? Mas por que que não o Estado interferiu diretamente no corpo da Janaína, né? Tendo a possibilidade dela de decidir ou não ali a sua reprodução. E aí, dentro desse ponto de vista, a gente trouxe o jurídico, que foi a lei, né, 9.263 de 1996, que a gente trouxe ali esses requisitos justamente na situação da representação dessa violação, que foi os requisitos da esterilização voluntária, né, incluindo a manifestação expressa de vontade da pessoa e acesso até as informações necessárias, que no caso, né, a Janaína talvez nem tenha tido. E essa prática, né, entrou em conflito, obviamente, diretamente aí com direitos fundamentais, a gente não precisa nem, acho que, adentrar muito nessa questão, porque está diretamente relacionada ali o princípio da dignidade da pessoa humana, né, a liberdade, né, a igualdade no planejamento familiar também. E, posteriormente, em 2023, o Estado de São Paulo ele foi plenamente condenado aí a uma indenização por danos morais, né, dentro desse sentido. E no nosso trabalho, né, como a Yasmin já bem falou, a gente utilizou bibliografias, né, remetendo aí a alguns autores, né, sobre a questão da intervenção estatal nesse caso. E a gente teve uma conclusão dentro dessa perspectiva que as laqueaduras compulsórias elas não atuam como um episódio isolado, né? Elas relevam aí uma estrutura histórica de desigualdade muito grande, né, relacionada à questão de gênero, raça e até classe, que demonstra aí, né, que o Estado ele deveria proteger diretamente os direitos, mas também, né, não produzir situações aí de agressão, dessa violência, construir políticas públicas, né, também que garantam justamente essa educação sexual, esse acesso à informação, atendimento à saúde e sempre o ponto ápice da nossa questão, que foi construído por três mulheres, né, essa escrita, é a autonomia, né, das mulheres nesse sentido. E a gente findou assim a nossa pesquisa.
Excelente, Yasmin, excelente, Nayana. Realmente é um tema muito palpitante, a infração aí de vários direitos fundamentais da mulher, notadamente também pela total ausência de sequer um consentimento informado, porque se não tem nem informação, que só o consentimento, né? Mas eu queria acordar com vocês, a gente deixar as discussões para o final do painel, pode ser? Nós só temos 6 artigos, porque o último já foi apresentado no painel do professor Marden, e aí a gente avança nas apresentações. Pode ser assim? Então, já vou passar a palavra, agradeço a vocês duas, tá? Nayana, Professora, você pedir consegue licença. ficar para o final ou você tem que apresentar no outro A gente também? tem que apresentar, mas aí a gente tem como a gente voltar Ótimo, para excelente. escutar as considerações, tá? Tá bom, muito Tá. obrigada, Obrigada, querida. Uma boa professora. Voltamos já. Obrigada, apresentação. professora. Até mais. Bom, agora a gente vai dar início do professor Conrad, da Antônio Célio e Cristiane Oliveira. Tá aqui? Você vai querer abrir algum? Pronto. A quem está online, pode aguardar só um pouquinho que ela vai abrir uma apresentação, certo? Por gentileza. Só essa vez para falar alto. Eu acho que sim, o pessoal que está online. O pessoal que está online. Só aprender em alguma aula. Para a gente não precisaria, mas para eles eu acho que vai acontecer a mesma coisa, eles não vão. Ai, 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 eu caio. Exatamente. Posso começar? Tá. Tá dando para todo mundo ver a tela, mas não está aberta ainda, né? Não é aqui, é aqui. Eu pensava que era isso aqui, mas é aqui. Tá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cristiane, professora Vanessa, professora Marcela. Para mim foi uma honra ser chamada para ser coautora desse artigo com o Conrad, com o professor Dr. Conrad Célio, né, que são juízes do trabalho, que é a minha área de atuação. E o nosso artigo é Liberdade e Controle, o viés algoritmo e a avaliação de desempenho dentro do Smart Work. Não tem como começar esse artigo de outra forma. Eu preciso perguntar para vocês. Já imaginou você de pijama, fazendo seu café ali com calma, para pegar o seu notebook e ir trabalhar na sua sala de forma tranquila, de segunda a sexta? É uma cena ideal, né? Será que existe essa liberdade? Ou existe um controle? Bora para frente que a gente vai descobrir. Para uma melhor compreensão desse artigo, eu vou falar primeiro o que é o teletrabalho e o que é o smart working. O teletrabalho é sua desterritorialização, ou seja, o empregado, ele tem um trabalho ali de 8 horas, onde ele cumpre demandas, ele faz as atividades, ele tem um chefe fiscalizando, né? E ele leva aquilo ali, por exemplo, para a residência dele. É o que a gente chama de desterritorialização, só sai do seu território. Continua batendo seu ponto, continua tudo igualzinho. Diferente do smart working. O smart working, sabe aquela frase, vocês já ouviram, trabalho em qualquer tempo e em qualquer lugar? Exatamente. O smart work é assim, ele tem 3 prismas, é a flexibilidade espacial, temporal e funcional. Mas será que esse trabalhador do smart working realmente tem essa autonomia toda? Vamos lá. Aqui, nesses casos concretos e reais, vamos ver que não. Esse trabalho a qualquer hora e trabalho em qualquer lugar do smart working, na realidade, a subordinação às vezes é muito mais intensa. Né? A gente pega um caso da teleperformance, tá? Casos reais. Aconteceu em 2021. Colocaram funcionários nesse sistema, nesse regime,
Só que instalaram webcams nas câmeras dos funcionários. O pessoal ali dizia quantos cliques o trabalhador deu, quantas vezes ele se levantou da sua cadeira, quanto tempo ele passou ocioso. Ou seja, era uma verdadeira invasão à privacidade do trabalhador, né? E a gente pega um caso super recente, agora do ano passado, 2025, do Itaú Unibanco. O que é que aconteceu? No mesmo dia, ele pegou centenas de funcionários e demitiu com o mesmo fundamento, baixa produtividade. Quem foi que verificou essa baixa produtividade? Um software, certo? E aí a gente passa para o outro slide. Então, o que é que a gente tem do antes e depois? Antes, a gente tinha um chefe ali passando pelos corredores, lhe vigiando. Hoje, seu chefe é o algoritmo, tá? É o que a gente vai chamar no artigo de gestão algorítmica. Pode passar, doutora Marcela. Pronto. O algoritmo, ele é neutro? Não, ele não é neutro. Por quê? Porque quem faz a tecnologia, quem faz os programas de IA, quem alimentou tudo ali, partiu do ser humano. E a gente, querendo ou não querendo, né, tendo esses atalhos ou não, a gente tem viés preconceituosos, né? Isso aí é bem o título do nosso artigo, viés algoritmo. Esses viés preconceituosos, eles podem invadir a vida do trabalhador. Como assim? Vamos dar um exemplo do trabalhador A e do trabalhador B. O trabalhador A, no período de um mês, ele vendeu diversos produtos. Produtos simples, produtos que estão ali na prateleira, fáceis de vender. O trabalhador B, no mesmo período, ele vendeu um só produto, mas um produto grandioso, que ele precisou criar uma estratégia, ele precisou trabalhar muito em cima daquilo ali para poder fazer a venda. O algoritmo disse para a empresa: demita um e fique com o outro. Um é bom e outro é ruim. E não é verdade. A gente vê que não é verdade. Outro elemento muito importante, doutora Marcela, pode passar, que esse artigo traz é um elemento chamado gamificação. O que é a gamificação, gente? O trabalho virou um verdadeiro videogame. Pontuação, ranking, exposição de metas, estrelinhas, um competindo contra o outro, né? É uma verdadeira loucura na vida do trabalhador. É o que a gente falou lá atrás, a subordinação intensa. Só que computador, software, dispositivo, não tem sensibilidade, né? E quando um colega ali para o seu trabalho para ir ajudar outro que acabou de ingressar na empresa, né? Quando o computador, o dispositivo vai conseguir ter essa sensibilidade? Não existe isso. A gente passa para outro slide, doutora. E aí outra coisa que o artigo traz é uma pergunta. Quando o algoritmo apresenta esse viés discriminatório, demitiu e não demitiu outro, sendo que os dois são bons, né? Como é que se resolve? Qual é a solução que chega? O regulamento da inteligência artificial da União Europeia, o que é que ele diz? Quem é que é o culpado disso tudo? É quem desenvolveu o sistema? É quem comercializou, quem comprou? Ou é o empregador que implementou aquilo ali na máquina de todo mundo? Esse regulamento da inteligência artificial da União Europeia caracterizou esse smart work que a gente fala como alto risco e disse que essa responsabilidade aqui é compartilhada entre os três. Pode passar, doutora. Então, assim, o artigo ele traz 3 caminhos para enfrentar o viés. Pessoal, é a solução definitiva? Jamais. Mas, como eu disse, são caminhos, né, que devem ser buscados. O primeiro é a transparência. Mas não é aquela transparência que está no contrato de trabalho. O trabalhador tem que saber que está sendo monitorado. Não é disso que a gente está falando. Ele tem que minimamente saber ali, conhecer o software que está investigando ele. O segundo ponto é a auditabilidade. Essas auditorias devem ser feitas no sistema de forma periódica,
Devem ter sempre auditorias feitas por humanos e de forma periódica para evitar exatamente que a máquina produza esses vieses preconceituosos. A terceira, e mais importante, ao meu ver, né, é a supervisão humana, né? Apenas uma pessoa é capaz de compreender, né, de identificar um erro, de inclusive mudar a decisão ali tomada pela inteligência artificial. Por fim, queremos dizer nesse artigo que a tecnologia é ruim, que a inteligência artificial impacta de forma negativa? De forma nenhuma. É essencial. Mas o que a gente veio demonstrar aqui é que um software, um computador, um dispositivo não é capaz de não ter esse viés preconceituoso, né? Devem ter aqueles três prismas que a gente falou: transparência, auditabilidade e supervisão humana, para evitar, só assim, injustiças e violação à própria dignidade do trabalhador. O artigo fala isso. Muito obrigada. Das mulheres. O nosso objetivo era demonstrar que, à medida que a autonomia da mulher ia, de certa forma, chegando próximo, ainda bem longínquo, de uma igualdade substancial, a família também mudava. Então, nós dividimos num processo de análise da performance da postura da mulher, desde o Código de 16 até a Constituição Federal. Passamos pelo objetivo de demonstrar em quais searas essa autonomia tem sido alcançada e finalizamos o artigo com alguns dados. Então, vou passar para a professora Marcela falar dessa divisão e, ao final, eu trago aqui os dados. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Queria agradecer a todo mundo pela presença e pela troca, pela partilha. Bom, como a Vanessa adiantou aqui, o nome do nosso artigo é Autonomia Feminina, Cuidado e Rearranjos Familiares, uma análise da tutela jurídica do direito das mulheres. Bom, o nosso ponto de partida da pesquisa foi entender que existe uma desigualdade substancial no que diz respeito à tutela dos interesses dos direitos da mulher dentro de um contexto da sociedade. E aí, a pergunta de partida que a gente suscitou aqui na nossa pesquisa foi: em que medida o direito brasileiro conseguiu acompanhar as transformações? A gente parte de um pressuposto de que, se a gente vem para uma perspectiva histórica, dentro do ambiente familiar, e aí faço um recorte muito específico, porque eu e a professora Vanessa somos mães, somos pesquisadoras, professoras e advogadas. Então, a gente compartilha não somente desses pensamentos intrínsecos pessoais, mas também dentro de uma vivência em sociedade. Então, a gente pesquisou especificamente como objetivo essa evolução da independência feminina e como isso vem acontecendo, como vem acontecendo os rearranjos familiares contemporâneos e como isso impacta dentro da nossa sociedade, da formação da nossa sociedade como um todo. Então, a gente pensa desde a época da Revolução Industrial, e agora a gente vive uma revolução que está, para além disso, uma revolução tecnológica, que vem mudando a perspectiva não somente de como a gente se comunica, do nosso ambiente de trabalho, mas também dentro do ambiente familiar. E com a saída da mulher para o mercado de trabalho, foi natural que a gente tivesse que reorganizar tudo isso, até porque a gente vivia uma perspectiva normativa de que a mulher, dentro da sociedade, ficava em casa para cuidar dos filhos e o homem saía para o mercado de trabalho. E com a Revolução Industrial, e aí especificamente com a Constituição de 88, e aí o nosso Código Civil de 2002, a gente vem entendendo essa maturação, esse amadurecimento com consequências naturais. E aí, com os principais autores que a gente utilizou na nossa pesquisa foi o Amartya Sen, utilizando o livro Desenvolvimento como Liberdade, e a Martha Nussbaum, que fala também sobre esse desenvolvimento das capacidades humanas, a perspectiva de que a gente não quer somente igualdade, não se busca necessariamente igualdade, mas, para além disso, a possibilidade de exercer nossas capacidades de forma livre, de entender que a liberdade tem tudo a ver com o exercício das nossas capacidades plenas. Tem
uma passagem assim, só para ilustrar tudo isso que diz respeito à nossa pesquisa, é que tem uma passagem de uma autora pesquisando sobre isso, que ela fala o seguinte, de uma forma muito simples. A gente não quer escolher o sabor da pizza, a gente quer saber como fazer a pizza. Isso não está na pesquisa, mas foi o que suscitou essa perspectiva desse estudo. Então, a pergunta aqui é, por meio da Marta Nussbaum, que ela fala para a gente sobre como vamos exercer essas nossas capacidades, lá no seu livro Sem Fins Lucrativos e no livro, me fugiu agora o nome, o outro já já eu lembro, mas a gente usou muito Sem Fins Lucrativos aqui. O que é que as mulheres são efetivamente capazes de ser e fazer? E aí passamos pelas desigualdades estruturais para chegar numa transformação de um paradigma que vem sendo cada vez mais falado, que foi abordado no nosso trabalho, que é a tal da economia do cuidado. A gente sabe, e até a pesquisa utilizou hoje a falar rapidinho sobre os dados, que as mulheres passam a acumular o mercado de trabalho, o trabalho remunerado, com a vida familiar, com a manutenção da casa, com o cuidado com os filhos, e isso vem trazendo também. É claro que há conquista pelo espaço público, assim como a gente entende, como o Habermas fala sobre esse lugar, esse espaço público, esse poder de fala, mas também a gente entende que há necessidade de entender como é que vai ser essa percepção da economia do cuidado dentro desse contexto, porque a mulher está lá e está aqui. Essa economia do cuidado, como a gente entende pela literatura do direito de família, é justamente esse contexto que a gente encontra da mulher em casa, que trabalha, exerce a tripla, quádrupla jornada e não é remunerada por isso, né? Então, como é que a gente se preocupa com isso? Então, a gente utilizou dados do IPEA, que dizem que 74,3% dos homens participam do mercado de trabalho, enquanto entre as mulheres, esse percentual era apenas de 54,1% de mercado de trabalho. Essa diferença permaneceu relativamente estável entre 2016 e 2022, em aproximadamente 20 pontos percentuais. E aí, para concluir aqui minha fala, a pergunta principal que surgiu para a gente aqui dentro dessa pesquisa, na nossa última sessão foi: como é que a gente fala em plena autonomia se as condições concretas para o exercício dessa autonomia continuam sendo profundamente desiguais? E a gente precisa necessariamente falar sobre igualdade formal e igualdade material, para a gente falar nessa igualdade substancial. Então, utilizando todo esse recorte que eu trouxe aqui para vocês, a gente chega à conclusão de que a gente gostaria, nós mulheres, gostaríamos de que a autonomia feminina não constituísse apenas uma conquista individual da mulher. Em si, na verdade, transformando amplamente que a mulher amplie sua capacidade, utilizando aquele recorte do Amartya e da Marta que eu falei para vocês, de participar, de sua capacidade de decidir, de participar da economia, de construir o seu próprio projeto de vida e ocupar espaço de poder e decisão. E, consequentemente, influenciar positivamente nessa perspectiva do novo rearranjo familiar, dessa mulher que sai para o mercado de trabalho, que cuida dos seus filhos e tudo mais. Então, quando a gente amplia a autonomia das mulheres, a gente não transforma só a vida delas, transforma as famílias e a própria sociedade. Eu passei para ela falar, porque eu falo muito, e fiquei com medo de usar o tempo todo, mas me sobrou 1 minuto e meio. Assim foi. Mas só para não passar o horário, gente, eu queria dar um dado para vocês. A 19ª edição do Relatório Global Anual sobre a Desigualdade entre Homem e Mulher, e o Brasil ocupa 12º lugar no ranking. O primeiro lugar é ocupado sendo o primeiro lugar ocupado pela Islândia e o último pelo Paquistão. Então, a gente ainda está em 72 da nossa lista aqui de uma tentativa de igualdade entre homem e mulher. E ocupando aqui os meus 30 segundos finais, se a gente for para o Poder Judiciário, que nós também analisamos aqui, em 1981 a gente tinha só 21,4% de mulheres magistradas. E agora, em 2024, esse número aumentou para 40,3%. Então, se formos ser copo meio cheio, né? Teve um aumento de 21 para 40, estamos lá chegando próximo aos 50, e se formos copo meio vazio, como diz o ditado, foram aí de 81 para 2024, apenas 19% nesse aumento aí de participação. Mas como somos positivas, né, amiga, costumamos dizer que é bom nós mulheres, que temos aí a participação no mercado profissional, no mercado de trabalho e na pesquisa, também estudarmos esse tipo de tema, para que deixe claro a nossa busca da isonomia substancial, em que pese a gente sabe que há a economia do cuidado, que há essa dificuldade, mas nós estamos caminhando e cremos que vamos chegar nesses 50% em breve. Um abraço aí, vamos continuar, para não passar aqui o horário.
O próximo artigo é a tutela jurídica do afeto, uma análise civil constitucional da socioafetividade sob o prisma do direito à identidade pessoal. Esse artigo eu orientei um querido aluno, Matheus Ventura Pessoa de Paula, que está aqui presente, e vou passar a palavra para ele fazer a apresentação. Você põe em cima, você tem slide? Quem está online, aguarde só um pouquinho que ele vai abrir o material, ok? Eu acho que eu não faço, porque a burocracia eu falo assim. Mas a gente vai tentar. Conseguiu, Matheus? Está aqui na área de trabalho? Ótimo. Matheus, você conseguiu enviar? Tá bom. Fecha. Agora, É aqui mesmo? vamos iniciar então a apresentação. Matheus, né? Isso. Tá. Deixa eu ligar para ele da número. Pronto, agora sim. Tem certo para abrir? Tá. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. O trabalho hoje que nós vamos apresentar foi feito juntamente com a professora Vanessa. Meu nome é Matheus Pessoa, eu sou estudante de Direito aqui da Unicristos, do sexto semestre atualmente, e estagiário da Procuradoria da Fazenda Nacional. E hoje estou aqui para falar um pouco sobre socioafetividade, especificamente sobre esse trabalho intitulado A Tutela Jurídica do Afeto, uma análise civil constitucional da socioafetividade sob o prisma do direito à identidade pessoal. Então, nossa pergunta de pesquisa, ela parte do seguinte questionamento, né? Se o reconhecimento da socioafetividade, dessas relações baseadas no afeto e no cuidado, podem ser um meio para a consecução do direito à identidade pessoal e, consequentemente, da dignidade da pessoa humana. E a relevância do artigo se centra na necessidade de releitura dos institutos clássicos do direito privado à luz do direito constitucional, por meio de uma metodologia de pesquisa qualitativa e teórica desenvolvida por meio de uma revisão bibliográfica que se centrava em artigos relacionados ao tema e também em produções doutrinárias de direito civil e direito constitucional. Pode passar. Então, primeiramente, o ponto de partida é a ideia da constitucionalização do direito privado. Então, a partir da Constituição de 88, a gente tem novos paradigmas hermenêuticos que vão centrar a forma como a gente olha não só para o direito constitucional, mas para o direito como um todo. Então, primeiramente, o pós-positivismo, a ideia dos princípios e a volta de uma carga axiológica, moral e ética ao direito.
e também o neoconstitucionalismo, a ideia de que não basta olhar para os formalismos, a gente tem que olhar para as pessoas, a gente tem que entender que a dignidade não é só um princípio, para alguns autores é inclusive um super princípio, é a forma de olhar não só para o direito, mas para um fundamento do nosso país, da nossa república. A partir disso, então, a gente tem essa ideia dessa carga axiológica que vai resvalar para o quê? A gente tem a dignidade da pessoa humana e, como fala Gisele Dironac, a gente também tem o princípio da afetividade. Então, a gente tem, em decorrência disso, alguns direitos fundamentais implícitos que vão estar previstos nessa possibilidade no artigo 5º, parágrafo 2º da nossa Constituição, e também essa ideia do direito de personalidades implícitos, né, que estão nesse rol exemplificativo previsto pelo Código Civil. Então, como consequência dessa interpretação, desses princípios, dessa carga axiológica, a gente tem essa interpretação da existência e da tutela do direito à identidade pessoal, que tem como definição o interesse da pessoa juridicamente tutelável de aparecer no âmbito social como aquilo que ela realmente é. E esse direito ele vai ter duas dimensões, uma dimensão estável, ou seja, nome, filiação, gênero e imagem, por exemplo, e uma dimensão dinâmica, questões morais, religiosas, políticas e profissionais. Ou seja, a gente tem um direito que vai tutelar todos os signos distintivos do indivíduo que o fazem único e repetível perante a sociedade. Então, a gente chega agora num momento de um paralelo que nós traçamos para poder desenvolver, né, o artigo e a conclusão, que seria a partir da ADI 4.275, que autorizou, né, que reconheceu a possibilidade de alteração no registro civil de pessoas transgênero diretamente pela via administrativa, independentemente da realização de procedimento cirúrgico de redesignação de gênero. Por que esse reconhecimento é tão importante para falar de socioafetividade? Qual é a relação entre esse reconhecimento e o reconhecimento que as pessoas trans também conseguiram perante a nossa Corte Constitucional? É de que, de alguma forma, existe uma semelhança na questão dos desafios e da forma como as pessoas trans se identificam e pessoas com relações, com laços socioafetivos também se veem perante a sociedade. A gente tem para pessoas trans que não se reconhecem com o sexo socialmente que foi designado para elas no nascimento, uma dificuldade de serem reconhecidas e de se verem pertencentes na sociedade. Isso também gera dificuldades jurídicas. De alguma maneira, existe um desafio para as questões culturais, sociais e jurídicas para o reconhecimento dessas pessoas. E o mesmo, de alguma maneira, também ocorre para pessoas que têm relações socioafetivas, ou seja, a sociedade e até mesmo os legisladores esperam que, por exemplo, o pai biológico seja aquele a realizar os trabalhos de cuidado, como a gente pode ver, por exemplo, quando a gente analisa a parte do Código Civil que vai disciplinar o poder familiar. Então, se espera que o pai e a mãe biológicos exerçam esse tipo de obrigação. Entretanto, o que a gente tem no Brasil muitas vezes é que a gente tem uma nação que é assolada, por exemplo, pelo abandono afetivo. Então, a gente tem mais de 11 milhões de famílias com mãe solo. E muitas vezes ocorre o quê? Que outra pessoa, outro indivíduo vai fazer esse papel de pai. E muitas vezes isso não é esperado, isso não é previsto, isso desafia o que foi pensado previamente pelo legislador. Então, no momento em que a gente tem um ADI, em que a nossa Corte Constitucional reconhece a possibilidade de que o indivíduo ele deve ser reconhecido como aquilo que ele realmente é, independentemente da realidade apenas biológica, mas também olhando para a realidade material, a gente passa a olhar o ser humano numa perspectiva biopsicossocial, entendendo que o significado de família é plural, ele deve visar o quê? Que aqueles indivíduos que estão dentro do seio familiar, eles possam atingir suas plenas faculdade, sua personalidade plena e, sobretudo, sua felicidade. Pode ser. Então, por fim, o que a gente entende é que, para se entender a socioafetividade, é necessário não só olhar para o Código Civil, mas também para a Constituição, entendendo que essas relações que advêm do afeto e do cuidado vão mudar, de alguma maneira, vão influenciar a personalidade, a identidade pessoal, tanto quanto relações biológicas. E, portanto, no momento em que a gente tem um reconhecimento jurídico, um reconhecimento judicial desse tipo de relações, a gente também tem uma forma de se conseguir dignidade de forma material. Pode seguir. Aqui foram algumas das referências utilizadas. E muito obrigado pela presença de todos. Espero que a gente possa debater mais sobre o artigo e entender que pai ou mãe é aquele que cria, não só de uma perspectiva cultural, mas também jurídica. Muito obrigado.
Vamos lá, então, para o próximo. Já tivemos Matheus e Vanessa, agora é Paulo Roberto Meia Pinto. Data Centers e Justiça Climática. Os limites jurídicos constitucionais da política de incentivos fiscais e do licenciamento ambiental no Estado do Ceará. Eu consegui transformar em PDF ou em PowerPoint, só altero um pouquinho. Tu prefere? Não sei. Quer ver? Deixa eu fazer. Já trabalhei com um sistema que é bugado quando mexer no mouse no teclado. Aqui eu não sei. Acho que é da apresentação da. Isso aqui, certo? É assim. Não, altero, não tem problema não. Boa tarde a todos. Me apresentando, sou Paulo Meia, atualmente sou doutor pela Universidade de Coimbra, estou como pós-doutorando com o professor Ingo Sarlet, na PUC do Rio Grande do Sul, e hoje bolsista pelo INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, onde o INCT trabalha diversos eixos, entre eles IA, sustentabilidade, educação, inserção social. Então, a gente tem feito um trabalho desde o início do ano, quando eu iniciei, né? O trabalho já vem aí sendo desenvolvido já há uns 4 anos. Tivemos alguns encerramentos entregáveis, mas esse novo ciclo a gente está desenvolvendo uma plataforma de certificação de empresas quanto ao correto uso, né? O importante uso da inteligência artificial. E quando a gente fala em inteligência artificial, nos vem logo à mente, e o meu projeto de pesquisa era exatamente falar um pouquinho sobre o nosso sertão semiárido, a seca, né, que contrasta com as cheias do sul, como a IA pode prever todos esses impactos climáticos que hoje se apresentam. Entretanto, quando a estrutura da IA não vem só, ela vem com o data center, os data centers. Os data centers estão espalhados aí pelo mundo e, como vocês já devem ter observado, tem chegado ao Brasil, chegado a Fortaleza, ao Pecém, a Praia do Futuro, né, onde a gente está com até o data center, o Lobster Scala não, nós temos o Mega Lobster, nós temos na ZPE um outro que é desenvolvido, o Omni, voltado para o TikTok, né, que aqui não somos muito jovens, mas que a turma jovem tem utilizado. E aí a preocupação bom, a gente teve o PL 69 2016, né? Foi de grande questionamento aqui para o Estado do Ceará. Em Fortaleza foi muito debatido na Assembleia Legislativa e rapidamente foi aprovado, né? Então, ele foi aprovado no dia 14 de julho de 2026 e já foi sancionado no dia 16. Então, ele já está em vigor, né? Então, foi algo objetivando o desenvolvimento, né, sustentável, o desenvolvimento econômico, a vinda dessas empresas, né, o caminhar, né, do desenvolvimento e do progresso. Entretanto, há uma preocupação muito grande, né? Eu trabalho com direitos humanos, a gente tem trabalhado também com impactos ambientais, um dos pilares lá do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia é desenvolver esse olhar crítico com relação aos impactos dessa sustentabilidade. E essa PL, que rapidamente foi aprovado, né, vai trazer desenvolvimento, tem trazido desenvolvimento, mas tem trazido também impactos profundos, né? E aí a gente traz um olhar no âmbito de acompanhamento da Constituição, referente ao artigo 225,
referente a algumas ADI, que aí eu vou mencionar a ADI 7611 com a ADPF 708, ambos relacionados a até que ponto a gente pode autorizar, né, em prol do desenvolvimento. Entretanto, eu trago para vocês um direcionamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a OC 32 de 2025. Então, a gente se depara nesse momento, né, com uma questão em que tem um olhar de uma Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem um olhar constitucional e precisa desse acompanhamento. Lá, junto com os bolsistas, nós trabalhamos essas 3 últimas semanas de uma forma intensa, porque o Rio Grande do Sul teve uma preocupação muito grande de envolver universidades, instituições que estão sendo financiadas pela CAPES, e os alunos, os bolsistas, toda a comunidade tiveram acesso ao projeto de lei, ao anteprojeto. E o que é que a gente fez? A gente analisou ponto a ponto, colocou e trouxe toda a legislação e todo o impacto que esse projeto vai causar à comunidade local. O data center lá é Scala AI City, então vocês podem pesquisar. Então, a gente está acompanhando e a gente foi para apresentar esses impactos e esses questionamentos. Então, o Instituto tem apresentado, tem acompanhado e estaremos durante todo o processo. Um dos responsáveis pela proposição, doutor Conrado, né, ele tem nos escutado muito a PUC, muito a Escola de Humanidade, porque caminha Escola de Humanidade com a Escola de Direito, né? Então é algo transversal. E esses pesquisadores que ali estão, né, nós temos profissionais da filosofia, da educação, que estão fazendo maravilhoso, e profissionais do direito. Então, professor Paulo, né, tem atuado com questões legais e o impacto dessas proposições. Então, essa PL 69 eu trago com uma forma de atenção, alerta, e um dos objetivos e o corte temático do nosso trabalho era entender exatamente a PL e como ela caminhou rapidamente. E se vocês pesquisarem em redes sociais, o grande debate, né, dos deputados estaduais com relação assim, e a revolta. Por quê? Porque isso vai impactar diretamente. Não houve consulta à sociedade, né? Não houve um acompanhamento com relação a profissionais, né, que envolvendo o impacto ambiental, principalmente no ambiente de seca, escassez e com um consumo alto, imenso de energia elétrica. Ah, professor, mas todo mundo utiliza a IA. Nós estamos utilizando. O senhor está utilizando. Todos nós utilizamos. A gente não está mais questionando a IA em nossas vidas, né? Médicos têm utilizado, repórteres, jornalistas, advogados, enfim. Mas como a gente pode fazer um melhor uso, baseado no controle de constitucionalidade e com o olhar, né, do controle de convencionalidade relacionado ao OC que eu trouxe para vocês. Então, esse e as conclusões? As conclusões é que a gente precisa avançar, mas precisa envolver a comunidade, precisa envolver estudiosos no assunto, né? As universidades sendo envolvidas já é um grande passo, né? Nós que fazemos parte da comunidade Lato Sensu, Estrito Sensu, professor Fábio, os estudantes que aqui estão. Então, o abrir dos olhos para que a gente possa também se envolver. Então, quando se falar em data center, que a gente possa, né, e o meu objetivo aqui, e com o artigo que virá em seguida, né, professor Fábio, é que vocês, e que a gente possa ler, aprofundar e, principalmente, criar o senso crítico. É o desenvolvimento pelo desenvolvimento, né? Qual o impacto local ali na ZPE, aqui na Praia do Futuro, que tem ocasionado. E isso aí eu trago um olhar, né, que é a minha bandeira de direitos humanos, com relação à empregabilidade, mas questões sociais, questões de marginalização, questões de superfaturamento na região voltado ao âmbito imobiliário, e aí são trocentas, inúmeros impactos que a gente... Que a IA impacta o ambiente.
Está perguntando, mas está certo, porque a IA consome watts e mais watts de energia. Então, a IA é um consumo imenso de energia. Então, todos os recursos naturais que nós temos no Brasil, no Ceará, no Rio Grande do Sul e outros estados que já estão sendo instalados os data centers, então, a gente está abrindo as portas, né? E os chineses estão vindo com tudo, né? Então, a gente se tornou um polo, né? E principalmente o Ceará, porque o Ceará é um local muito estratégico. Por quê? Porque eles conseguem puxar os fios, os cabos por baixo, e nós somos o primeiro a receber essas informações. A tecnologia, uau, que maravilha! Mas a que custo? E aí que traga essa reflexão, né? Eu fiz um PowerPoint, né, utilizando o LLM, né, a IA, porque já aí não abriu. Se tivesse no PowerPoint padrão, né, mas quem sabe faz ao vivo. E aí, assim, esses estudos continuarão. Eu faço o convite, né, para que depois possam seguir o INCT IAS, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Inteligência Artificial e Sustentabilidade. Teremos inúmeros eventos. Um evento vai ocorrer agora no final do ano, na PUC do Rio Grande do Sul, que serão 3 dias e todo transmitido online. Então, terá o aspecto não só do receber esse data center, o impacto ambiental com relação à prevenção, aos benefícios que a IA também pode e deve trazer e tem trazido, mas a questão ética com relação a essa implementação, tá? Então, assim, até que ponto devemos deixar na mão da IA? Até que ponto deve ter um olhar humano? Nos nossos trabalhos, nas nossas publicações, e internet que a gente utiliza para tudo, né? Até para responder a mãe, o pai, o esposo, a esposa, precisa de um olhar. E aí eu paro para refletir. Hoje, até os nossos exames estão sendo jogados na IA sem a nossa autorização. Os médicos jogam já um padrão de diagnóstico, e isso também precisa ser debatido. Então, os data centers é o foco inicial para tudo isso, né? Porque é ele que alimenta toda a IA. Temos estrutura, devemos seguir, e que impactos climáticos a gente tem desenvolvido, tá? Agradeço a atenção. Tinha preparado o PowerPoint, mas eu acho que o mais importante é a gente compartilhar a mensagem. Então, o objetivo, o corte temático é esse, e as minhas conclusões trazer esse incômodo para vocês, de até que ponto eu estou consumindo, eu estou impactando no ambiente sustentável, né, o nosso Ceará, né, os nossos recursos, em prol do desenvolvimento financeiro. É realmente o desenvolvimento financeiro? Fica a pergunta para vocês. Muito obrigado. Um alô para todos de casa. Muito obrigado. Gente, o próximo artigo é Meirielle Fátima e Nicole Maria. Aqui não está claro para mim se é online ou se é presencial. Estão aí? Deixa eu ver se elas estão online. Meirielle e Nicole. Eu não estou vendo aqui online. Não. Ó, nós temos aqui Yasmin, Jamile, Nayana, Fernanda e Vanessa P. Lima. Tá. Então vamos começar a conversar, né? Beleza. Quem tiver online aí, manda as considerações. A Bianca mandou mensagem aqui para a Cristiane e disse assim: eu já trabalhei com um sistema que acompanhava quando mexia o mouse ou o teclado. Se eu fosse no banheiro, não clicava nem teclava e perdia tempo de trabalho. Engraçado, né? Os trabalhos que mais me palpitaram o do Matheus, claro, porque minha área é família, então não tem como palpitar, mas eu fiquei pensando no trabalho da Cristiane e no do Paulo, e pensando que nós estamos vivendo a revolução tecnológica. E essa perspectiva, e vocês sabem que o Fórum Mundial Econômico emite anualmente
o relatório The Future of Jobs, que é o futuro dos empregos. E aí ele vai falando sobre essas habilidades que nós temos que desenvolver no século XXI, falando sobre o futuro dos empregos, que empregos vão entrar no mercado de trabalho, quais são os empregos mais procurados. E uma das habilidades é essa de experiência do cliente, é de adaptabilidade. E aí eu fico pensando, dessa nossa experiência que a gente viveu na pandemia, que acelerou muito o mercado de trabalho, não tenho dados como a Cristiane e Conrad que pesquisaram sobre isso, mas eu penso que é uma grande balela. Por quê? Porque quando a gente traz o trabalho para dentro de casa, poderíamos até pesquisar sobre isso para ver que dados já existem sobre isso. Não tenho dados, mas eu fico pensando sobre isso. Quando a gente traz o trabalho para dentro de casa, até parece interessante, parece prático, porque a gente, com a roupa que a gente acorda é só lavar o rosto e começar a trabalhar. Mas, na verdade, isso traz para a nossa vida, intrinsecamente, o nosso trabalho. E eu não sei em que ponto isso é bom para a gente. A gente fica sem medida. Quando, na pandemia, que a gente estava dentro desse contexto, quando eu olhava para o relógio, já era 9 horas da noite e eu ainda estava trabalhando. Então, eu não sei em que medida isso é bom para a nossa vida, né? Porque a gente vive o trabalho e não vive a vida. Complementando um pouquinho a professora Marcela, nós fizemos os dados lá no escritório, no período de pandemia. Primeiro, nós nos preocupamos muito, porque a gente tinha largado a contratação de estagiários e profissionais bem quando começou a pandemia, e nós dissemos, nossa, e agora? Como é que nós vamos arcar? Porque nós tínhamos a questão social de não demitir, e essa era uma questão que a gente tinha, inclusive, com as nossas filhas, a época pequenininha, infantil 1, 2, não precisava estar na escola, mas se a gente tirasse o pagamento da escola ou cancelasse a escola, ia reverberar nas professoras que seriam demitidas, então é uma questão que a gente tem que decidir pensando no social, né? Então, em casa, ainda bem, nós tivemos o problema, nós tivemos a felicidade do meu marido ser médico, felicidade, vírgula, né? Porque não diminuiu a entrada, pelo contrário, ele passou de 20 dias direto no hospital entubando, só veio quando pegou o Covid. E para mim, na condição de advogada, também, porque, infelizmente, a minha área é empresarial, mas quer queira, quer não, trabalho com família e sucessório. Foram tantos divórcios no período da pandemia e tanto trabalho para a gente fazer, porque as pessoas perceberam que poderiam falecer da finitude, né? A finitude da vida que ninguém tinha, porque quando a gente ia falar em planejamento sucessório antes da pandemia, mas eu não vou morrer não, ainda está longe de morrer, e os mais idosos pensavam assim, você está querendo me desejar a minha morte? Já está pensando em pegar o meu dinheiro? Mas foi um divisor de água na minha advocacia, e aí eu não tenho um dado empírico geral, mas na minha advocacia, sim, nós trabalhamos muito, como a professora Marcela falou, nós trabalhávamos 100 horas, a produtividade do escritório, que era timesheet, subiu, porque estava lá 9, 10 horas da noite a gente fazendo processo, protocolando processo, e divorciando as pessoas que não sabiam conviver dentro do mesmo lar por muito tempo. Porque o que a gente apresentou no nosso trabalho quanto à autonomia feminina, a gente tem saído sim para o mercado de trabalho, a gente tem buscado, tem aumentado a divisão de tarefas, então hoje não é tão difícil a gente ver o marido buscando a criança, né? Hoje meu marido estava no plantel, eu disse, se vira, porque eu estou lá no Iberaju. E como é que eu vou? Eu disse, não sei, porque se eu teria que resolver, você também tem, e ele vai lá e resolve, né? E a gente está vendo essa mudança. O aumento da autonomia da mulher no mercado de trabalho tem impactado também na família, né? Então, essa divisão tem que ocorrer para que a gente possa estar onde estamos. Mas, sem dúvida nenhuma, impacta porque o trabalho em casa ele não tem finitude. Hoje em dia, com o próprio celular, não tem finitude, a gente sai do escritório, o escritório não sai da gente, e se a gente não responde o cliente com urgência, quer seja 9, 10 horas da noite, estamos sendo ineficientes, não é isso? Isso, exatamente. Você está aí? Você está aí? Eu digo, é claro que eu estou, não é meu? Pego lá. Exatamente. Então, assim, eu fiquei muito impactada. Todos os artigos são interessantes e ele meio que tiveram uma interdisciplinariedade. Eu estou bem vendo a apresentação dele, estou com um problema lá no condomínio por conta dos carros elétricos. O meu foi o que eu primeiro abri, né? Eu fiz a briga na Assembleia para poderem aprovar os carregadores. Mas a gente já tinha feito um estudo que tinha um limite de energia que inicialmente a Enel levou. E agora, pela quantidade que já tem, a gente vai ter que trocar tudo, os cabos, para poder os próximos terem os mesmos direitos que nós temos de usar a energia que adivinha com um percentual e que não é mais suficiente. Então, assim, são vários impactos, a gente fala demais. E eu vou deixar vocês falarem também, senão nós vamos aqui impactar todo a conversa com a gente. Vamos lá, vamos participar. Eu fiz a pergunta, eu sabia a resposta. Era só para a gente trazer isso, né?
Eu amo aprender sobre inteligência artificial e hoje meu filho estava conversando com o ChatGPT. Ele já entende a linguagem e já se comunica com a criança. É tão engraçado, é tão interessante. Aí ele começou a mandar mensagens como se fosse criança também. É claro que eu estava gerenciando, eu estava olhando, né? Mas você vê que é muito adaptável. Muito interessante. Eu quero saber se vou fazer energias. É algo que, turma de casa, professor Paulo novamente, vou deixar aberto também para todos aqui, mas eu trouxe um olhar, né, de data center, que é algo que tem nos preocupado, mas quando a gente fala em água, nós vamos falar também não só como uma vilã, né, vamos ver as possibilidades que ela pode trazer, e aí eu vou compartilhar com vocês o que eu já tenho pesquisado de abril para cá, com o professor Ingo Sarlet, né, fantástico, um orientador maravilhoso, e juntamente com todos os bolsistas, a gente tem estudado como é que a IA pode contribuir para a prevenção da seca no estado do Ceará, né? Nós já temos várias plataformas criadas, órgãos, né, como a FUSEMI, o DENOX, tanto estaduais como federais, mas como ele pode subsidiar, né, as comunidades, as prefeituras mais distantes, né, que não recebem o apoio esperado pelo governo, né, com relação à seca, que são severas aqui no estado do Ceará, no Nordeste, né, em toda a região semiárida, e que a gente enfrenta anualmente. Então, o grande sonho de todo agricultor, né, de todo fazendeiro, de menor, né, terreno maior, é a chuva. Então, esse trabalho tem sido também realizado de forma empírica, a gente tem se debruçado a campo e trazido o empirismo no escutar dessas comunidades, no escutar desses agricultores, para que a IA possa trazer, né, num olhar bem otimista, né, e com a economia, com o impacto, e a gente contribuindo, digamos assim, eu estou trazendo malefícios com relação ao ambiente sustentável, que é o que eu trouxe aqui, e era esse olhar, mas também trazendo o que ela pode trazer de bom para a prevenção contra as cheias, né? E aí, é curioso que agora no final do mês estaremos nesse congresso que eu convidei todos vocês, né? Bota INCT, tracinho, IAS, traço IAS, que é IA e sustentabilidade. E você vai ver lá um evento que vai ocorrer agora no dia 31, 1 e 2, finalzinho de agosto e setembro, onde a gente vai estar conversando, e aí eu trouxe exatamente um panorama entre as cheias do Rio Grande do Sul, que é algo que eu fui no final do ano, não imaginava que ia fazer pós-doutorado lá, e conversei e fiquei altamente impactado com os prejuízos, os impactos com relação àquelas cheias que tanto nos sensibilizou. E ali a Rede Globo, as outras redes de TV, ali amenizaram muito, porque ali era questão assim de calamidade pública, questão de falta de segurança, saques, todos os benefícios que a gente trouxe, né, ou enviou para lá de águas, alimentos, tudo, estava sendo saqueado. Quando não saqueado, estava sendo, né, encaminhado para terrenos baldios pelos prefeitos para que eles fossem vendidos e depois trazido, né, de um benefício monetário. Então, isso me impactou bastante. Polícia, o poder de polícia não era o suficiente. Então, assim, isso a gente tem se deparado cada vez mais. Então, é na Colômbia, é nas Filipinas, é todo tipo de impacto, e tudo trazido com relação ao ambiente climático. Então, que a IA também possa trazer essa colaboração, contribuição, e eu, juntamente com a professora Daniela Roseno, estamos encabeçando, ela é professora da Federal de Santa Catarina, a gente vai estar encabeçando um GT lá especial voltado à sustentabilidade, e estamos também com essa bandeira durante todo o período do pós-doc para trazer essas inserções
com a inteligência artificial. Bom, é isso, eu não vou tomar muito tempo, mas escutar também os demais. Caso alguém gostaria de, né, de fazer alguma pergunta, algum questionamento, eu fico à disposição. Oi, só para acrescentar mesmo, achei muito interessante o artigo, e eu tenho, não sei se o senhor conhece a Karen Hall, que tem o livro do Império da IA, que é um livro que eu tenho começado a ler por conta de um trabalho que eu estou desenvolvendo com a minha professora de Direito Financeiro sobre tributação da IA e os impactos, né, em relação a isso. Eu acho que é muito importante olhar também para esse mito, de certa forma, dessa inevitabilidade, né? Então, a forma como a tecnologia tem sido instrumentalizada e para quê, né? Então, muito interessante, eu acho que principalmente em relação ao data center do PECEM, né, que houveram grandes divergências em relação ao consumo de água, tanto da empresa que está, enfim, produzindo e também as feitas pelo próprio Ministério Público Federal, e a importância da gente falar sobre isso para as comunidades mesmo. Então, a gente tem comunidades fora do país que estão sofrendo, enfim, com questões de falta de água, e a gente tem que mudar esse olhar sobre a IA. A gente precisa de uma tecnologia que ofereça desenvolvimento nacional, né? Então, olhando ali para o artigo 3º da nossa Constituição, e não só para meros interesses financeiros. Assim, achei extremamente interessante o trabalho. Muito bem. Obrigado. Queremos ler, né? Mais alguém? Vocês gostariam de fazer algum comentário sobre os artigos? Mais alguém? Ai, todo prazer. Não fiz nenhum artigo, né? Estou aqui só como ouvinte nesse painel. Meu painel foi o anterior. Obrigada. Não, mas eu gostaria só de compartilhar que eu adorei os artigos. Achei muito interessante o artigo da Cris nessa questão do home office, né? Da IA também. Eu acho assim, achei interessante do artigo trazer essa questão de que a gente, no começo, todo mundo achava que talvez o home office fosse uma grande coisa, né? Muito maravilhoso, muito bom para todo mundo, as pessoas iam poder ficar mais próximo da família, mais em casa, talvez uma flexibilidade maior. E eu acho que acontece isso muito com a internet, né? A internet tem uma evolução exponencial, e aí eu acho que muitas vezes a gente acaba se atropelando nas coisas e não conseguindo enxergar no primeiro momento os malefícios e as consequências que isso pode trazer, né? E eu acho que isso vale também para a IA. Eu acho que a IA, ela já meio que faz parte da vida de todo mundo, acredito. Tem muitas coisas assim, enfim, eu acho que vai fazer cada vez mais parte, mas eu acho que a gente sempre tem que ter esse cuidado de entender, né, realmente quais são os malefícios, aproveitar ela da melhor forma possível, como o colega falou, achei muito interessante também o artigo. Até fiquei curiosa, assim, para tentar entender mesmo como que seria, tipo, o que que ela poderia fazer para a gente conseguir evitar esse tipo de seca, né? Onde que ela poderia ajudar e onde que ela poderia atrapalhar também, né? Porque eu acho que você falou das questões desses centers, né, que tem aqui, desses cabos, e até que ponto isso também é ruim para o meio ambiente, ou é bom, enfim. É bom, não é, né? Acredito que bom não é, mas enfim, é ruim. Então, eu achei muito interessante, mas eu acho que a internet e a IA, eu acho que é isso. A gente tem que ter sempre muito cuidado e sempre olhar para o lado humano também. Eu sou uma pessoa que, assim, eu acho muito bom a IA, mas tem vezes quando a IA vai substituir um humano, eu tenho uma raiva, assim, quando você liga para quando você liga para alguém e fala, você vai falar com o assistente virtual, eu quero tacar a cabeça na parede. Entendeu? Porque assim, ela não me entende. Eu não consigo me comunicar com a máquina, aparentemente. Exato. E também do colega que eu achei muito interessante o artigo falando sobre essa questão da socioafetividade. Acho que é algo muito pouco falado, na verdade. E algo que de fato acontece muito. Então é só isso, gente. Só falar que parabenizar a todos. Eu achei muito bom todos os artigos apresentados. Satisfação. Matheus está com a incumbência aí da gente escrever outro, porque nós vamos fazer a análise jurisprudencial das decisões já favoráveis de tios, de avós, de registro, né, multiparentalidade. Eu acho isso muito importante. Mas eu vou dar aqui a palavra ao pessoal que está online para saber se alguns também querem contribuir com a gente. Vamos lá. Boa tarde. Alguém gostaria de contribuir com a nossa conversa? Quem é especialista nessas coisas? Professora Marcela. Professora Marcela, não estou vendo ninguém de dedinho levantado aqui, não. Tem não, né? É.
Parecia um centro espírita. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Gente, na pandemia foi que eu percebi que eu nunca vou deixar de ser professora, porque se eu passei pela pandemia, né, não? Se eu não desistir dando aula nunca mais eu desisto, realmente é algo que desde pequenininho eu disse que ia ser e quero morrer sendo. Bom, então vou finalizar, vamos, né, professor Marcelo, vem aqui, finalizar oficialmente nosso painel, agradecendo a contribuição de todos. Nós vamos já tirar uma foto, tá? E agradeço também a todos que participaram online das nossas apresentações. Boa tarde a todos, eu vou finalizar aqui o nosso painel.